E hoje eu venho aqui responder a pergunta de um de vocês, os nossos inscritos no canal. Dito isso, o Carlão Ávila 286 perguntou como montar um personagem Warg no sistema de Guerra dos Tronos da Jambô. É um sistema que você pode muito bem usar para a Casa do Dragão, visto que se passa no mesmo universo com basicamente as mesmas regras, só precisaria adicionar ali os dragões que não tem no livro, mas existem suplementos para isso. Vamos aproveitar a dúvida do Carlão e vamos montar aqui não qualquer personagem, mas o Brandon Stark, que é um Warg em Guerra dos Tronos, como muitos de vocês devem saber. Montar um personagem em Guerra dos Tronos RPG da Jambô é bem simples, especialmente quando a gente fala de Warg, que a gente não vai se preocupar muito com equipamentos, que é uma parte ali que você vai ter que dar uma lidinha e ver qual que é a melhor arma de acordo com sua estratégia de luta. Aqui estamos falando de Guerra dos Tronos, então estamos falando de um cenário de baixa fantasia medieval. Link aqui embaixo, se você não conhece, não tem esse livro. Nesse sentido, não temos que escolher ancestralidades e este é um sistema que não possui classes, nem arquétipos. Ah, isso significa então que eu posso ser um cara que luta com arma e escudo e é muito bom em lábia? Sim. Eu posso ser um estudioso que nem sabe o que é uma espada? Sim, também. Você pode montar o que você quiser e essa é a graça e a liberdade divertida deste sistema. Existe um detalhe muito importante que poucos RPGs exploram, que é a primeira coisa que você precisa determinar sobre o seu personagem, que é a idade dele. Você pode jogar com uma criança de 6 anos de idade ou com um senhor idoso de 95. E, obviamente, dentro de um cenário de baixa fantasia medieval, isso faz toda a diferença do mundo. Porque se você é uma criança, você tem aquela sorte de criança, né? De cair da árvore de 3 metros de altura e não se estrupiar inteiro. Mas você não tem muita experiência ainda de vida. Então você ainda não tem muitas das habilidades desenvolvidas. Porém, se você é um idoso, você tem muita experiência de vida. Você é bom em muitas coisas. Embora você vai ter muitos defeitos, principalmente desafios físicos, de locomoção, de agilidade, e o sistema explora tudo isso. Para o nosso personagem exemplo, Brandon Stark, vamos fazê-lo quando ele já é um Warg, por isso faremos ele ali entre o jovem adulto com seus 18 anos de idade, mais pro final ali da saga já. Então, isso nos vai conceder as seguintes características de personagem. Primeiramente, nós vamos ter 210 pontos de experiência para distribuir em habilidade, mas para construir o Bran a gente vai precisar roubar, já falo sobre isso. Vamos ter 80 pontos para distribuir em especialidades, já vamos falar que é isso. Nossa graduação máxima em uma habilidade, ou seja, o nível máximo que nossas habilidades podem ter vai ser 7, que é o maior nível possível para um personagem inicial que você cria. Crianças têm um nível mais baixo disso, porque elas não têm muita experiência, e idosos, pessoas mais velhas ali que adulto também. 4 pontos de destino, eu vou falar o que é isso, 3 benefícios que a gente poderia escolher e um defeito qualquer de nossa escolha. E aí tem uma lista de defeitos prontas, mas você também pode conversar ali com o seu mestre para montar. O Brandon, considerando que ele é um adulto, ele vai ter tudo isso pra gente montar aqui a ficha dele agora. Então vamos passar ponto por ponto. Uma vez que você determinou que o seu personagem é adulto, criança, idoso, tem vários níveis de idade disponíveis, você tem que determinar o segundo passo, que é o status dele. Isso é muito importante e pode depender da casa nobre que o seu personagem pertence. Dá uma olhada nesse vídeo aqui para determinar como criar uma casa nobre para sua mesa. E isso faz com que exista um limite. Caso isso não exista na sua mesa, caso você esteja jogando, por exemplo, como faz parte ali de King's Landing, você está diretamente no Conselho do Rei, você não tem muito esse limite. Mas geralmente você vai estar limitado ao Lorde da sua casa. Se o Lorde da sua casa tem status 4, você pode ter status no máximo 3. Você sempre vai poder ter no máximo um abaixo do Lorde. No caso do Bran, considerando que ele é filho de Ned Stark e que Ned Stark teria um nível de status 7, o Bran vai com o 6 de status. Então nós já vamos ter que gastar muitos pontos aqui de habilidade para fazer isso fazer sentido, mas vamos ter isso em mente. Em seguida, aí sim vamos distribuir as habilidades. As habilidades, elas são uma espécie de perícia junto com um atributo, uma mistura dos dois. Nesse sentido, tem uma lista de habilidades e por padrão todas começam no nível 2. Com elas no nível 2, você pode, se o seu mestre permitir, reduzi-la a 1 para que você ganhe 50 pontos de experiência, ou você pode comprar de 2 para o 3, do 3 para o 4 e ir subindo, sendo que cada nível que você sobe custa 30 pontos de experiência. Ou seja,
No caso do Brand, a gente tem 210. Nesse sentido, a gente pode subir aí 7 níveis de habilidades variadas. No caso do Brandon especificamente, a gente vai precisar de mais do que isso, porque só o status já custa 5, porém os pré-requisitos do org exigem que a gente tenha outros atributos também mais altos. Portanto, a gente vai considerar que o Brandon começou como um personagem ali, livro 1, na saga 1, ele era criancinha, ele foi desenvolvendo, por isso a gente vai poder gastar um pouco mais aqui, fechou? Nesse sentido, as habilidades do Brandon são as seguintes: Astúcia 4, Idioma 4, que é o mínimo para você saber ler e escrever, Lidar com animais 3, Status 6 e Vontade 5. Isso gasta muito mais XP do que o adulto ali nos confere, nos concede, mas é o que a gente vai precisar aqui para montar o Brand. Fique comigo, a gente vai chegar lá nos detalhes do org muito em breve. Uma vez determinado essas habilidades, agora a gente vai montar as especialidades. Dentro de cada uma dessas habilidades existem pontos específicos que você pode se especializar para alavancar aí os resultados do seu personagem. Então, para o Brandon Stock, a gente vai fazer o seguinte: dentro de astúcia, vamos colocar 2 pontos de especialidade em memória, 2 pontos de especialidade em lógica, visto que ele tem ali uma sagacidade inata e ele vai lembrar muito bem de todas as coisas que ele vai lembrar dentro das visões dele. Como um pré-requisito para a parte do pré-requisito de ser um org, a gente vai ter que treinar dentro do lidar com animais 1. Então, mais um pouquinho de XP gasta ali, mais 10 pontos. Dentro de status, podemos dizer que o Brandon tem ali um pouco do conhecimento de como se portar dentro da corte. Então vamos pôr aqui uma especialidade de criação. E por fim, dedicação 2, que é pré-requisito também para o que pegaremos em breve de Warg. Nós teríamos 80 pontos de experiência para essas especialidades como um adulto. E como funciona aqui? Aqui você vai ter um dado bônus para rolar essas especialidades, o que significa que você vai rolar um dado a mais, mas você vai também descartar o menor dado. Então ele conta, mas não conta. Ele é bom para você que também, como eu, não tem boas rolagens, né? E nesse sentido, cada dado bônus dentro dessas especialidades, você vai gastar 10 pontos de experiência da XP de especialidade. Então a gente tem 80, por isso a gente gastou 8. Nosso warg tá saindo do forno, confia em mim que daqui a pouco você vai entender. Além disso, nós temos 4 pontos de destino como adulto. Que é isso? Ponto de destino é o seguinte: aconteceu alguma coisa na mesa e você não gostou, você usa um ponto de destino para o universo agir em seu favor. Você pode usar ou queimar um ponto de destino. Usar, você vai ter um efeito menor e ele volta depois de algum tempo, que o seu mestre decide quando que a sua sorte retorna. E queimar, você causa algum efeito muito mais impactante, só que ela demora mais para voltar. Seu mestre também determina quando. Nesse sentido, você pode ter uma reserva de pontos de destino para usar a seu favor. Quanto mais novo o seu personagem é, mais pontos de destino ele tem, e você também pode comprar isso com experiência ao longo da sua campanha, da sua jornada, como um personagem aí de Westeros, se você conseguir ficar vivo muito tempo, o que é difícil. Com 4 pontos de destino, nosso máximo de benefícios, que são espécie de talentos e habilidades únicas, são 3 como adulto, que é o máximo para um personagem inicial, e por isso um personagem inicial não consegue ser um org, um cara que vai entrar em qualquer animal enquanto o corpo dele fica inerte. Ele é no máximo um trocador de peles com o próprio animal dele, mas a gente já vai falar sobre isso. Como o Brandon faz isso que a gente tá falando que ele faz, a gente considera que ao longo do tempo ele ganhou experiência e conseguiu comprar um 4º benefício. Isso, um org vai precisar de 4 benefícios para que ele realmente funcione, para que ele realmente faça tudo que um personagem warg é capaz de fazer. Nesse sentido, tem muitos benefícios que você pode comprar. Alguns deles vão ser benéficos para você lutar com espada, outros com esgrima, alguns para você ser melhor em diálogos e intrigas, outros para curar personagens, outros para saber coisas, outros para se infiltrar, tem tudo que é tipo de benefício. Aqui a gente está fazendo uma build, né, uma construção de personagem bem específica, por isso os nossos 4 benefícios, 3 que a gente teria pego ali de início e um 4º que a gente pegou ao longo do tempo, serão os seguintes. Primeiramente, companheiro animal, para representar o lobo que o Bran tem ao seu lado, desde ali, né, do primeiro episódio de Guerra dos Tronos. O segundo é os sonhos de Warg. Então é quando o Warg começa a desenvolver os poderes dele que ele começa a ter aquelas visões, aquelas coisas, aqueles sonhos meio diferentões que ele possui. A terceira é um Warg em si, e aqui neste nível você já consegue entrar na pele do seu companheiro. Então o Bran, ele já conseguiria entrar ali no lobo dele e agir como lobo, né? Ele tem os sonhos através do lobo, mas ele já consegue também se portar como lobo. Porém, ele não consegue entrar em qualquer animal. Nesse sentido, se você for fazer um Warg, isso aqui fecha a build
para você montar o seu personagem. Lembrando que cada um desses benefícios tem alguns pré-requisitos que a gente explorou na nossa build. O companheiro animal ele vai exigir que você tenha lidar com animais 3 e um dado bônus de treinar. O sonho de Warg exige que você tenha o companheiro animal e que você tenha 4 de vontade, além de um dado bônus de dedicação. E por fim, o Warg em si exige que você tenha 5 de vontade, que você tenha 2 de dedicação e que você tenha o sonho de Warg. Mas a gente está falando do Bran, e o Bran ele consegue entrar em qualquer animal. Por isso, a gente vai ter um quarto benefício que a gente teria comprado ao longo do tempo, que é o trocador de peles. Ele pode entrar em qualquer animal que ele quiser. Assim sendo, ele vê um corvo, ele entra no animal. Ele vê um lobo, ele entra no animal. Ele vê um urso, ele entra no animal. Claro que é necessário fazer um teste de vontade, por isso que isso é exigido do personagem, para que essa troca, essa troca de pele, essa transmutação dele seja possível. Nesse sentido, além disso, o nosso personagem como adulto ele tem um defeito e é muito claro qual que seria o defeito do Bran. Ele não anda, ele é paraplégico e isso é um defeito que zera a movimentação dele, além de provavelmente interferir em atletismo, agilidade e qualquer outra coisa que exija ele mover o próprio corpo. Eu diria que ele tem 1 de atletismo, 1 de agilidade e que ele tem metade da movimentação por causa disso, afetando extremamente o combate dele. Porém, ele não vai precisar disso, porque ele pode entrar num lobo, ele pode entrar num urso e lutar ali como se ele fosse uma espécie de um druida de Westeros, um bicho muito louco. Assim sendo, é dessa forma que você monta um personagem em Guerra dos Tronos, escolhendo essas características das listas disponíveis, gastando essa experiência. Aqui a gente extrapolou um pouco os pontos para conseguir montar o Bran, mas o Warg montado em sua completude de trocador de peles é assim que você faz. Além disso, tem um ponto final que são as posses. Para determinar quanto de ouro você tem para comprar os seus itens, você vai rolar ali um teste de status. No nosso caso, a gente, como Bran, tem 6 de status. Então a gente rolaria 6 dados de 6 lados, e isso nos daria a quantidade de ouro inicial para a gente comprar ali os nossos itens logo de início, certo? Feito isso, uma vez que você foi lá, viu seu ouro, comprou os itens, aí sim você finaliza a ficha de vez, determinando suas estatísticas, tanto as de combate quanto as de intriga. Nesse sentido, você vai calcular ali a sua defesa, o seu valor de armadura, o seu dano, dependendo da arma que você usa, a sua compostura e tudo isso. Como você deve imaginar, o nosso Brandon Stark não é o melhor do mundo em combate, ele não vai usar o próprio corpo para isso, mas ele acaba sendo deveras bom em intrigas. Nesse sentido, nossa defesa em combate, considerando que ele tem 1 de atletismo e 1 de agilidade, vai ser 4, visto que a defesa em combate é uma soma de atletismo, agilidade e percepção. Nossa saúde vai ser 6, visto que é 3 vezes o nosso vigor, e nosso vigor é 2, é o baixinho. Eu acho que ele tem vigor 1, porque ele não é doente, né, algo nesse sentido, mas ele é o personagem mais vigoroso do mundo também. Porém, a nossa defesa intriga, que é a soma de status, astúcia e percepção, vai lá para 12. Que é um valor deveras alto. Nesse sentido, não é tão fácil o Bran cair no papinho de ninguém, não. E se ele cair, a compostura dele, porque ele precisa ter muita vontade para ser um Warg, e compostura é 3 vezes a vontade, ele tem 15 de compostura, que é um valor deveras alto. Ele tem que tomar muito dano na compostura através dos argumentos ali na intriga para que ele realmente seja afetado. Nesse sentido, se você está falando, mas que defesa, intriga, combate, como que funciona? Se você quer saber como funciona o combate e a intriga dentro de Guerra dos Tronos RPG, comenta aqui, eu quero saber como funciona, que a gente traz um vídeo, eu gravo este vídeo para você, desde que você seja inscrito no canal, então clica aqui e já se inscreve para falar mais de Guerra dos Tronos RPG. Comenta aqui, Carlão, se sanou a sua dúvida, e caso você queira saber mais algo, comenta aqui que a gente traz mais respostas, que é perfeitamente utilizável para a Casa do Dragão RPG também, e a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, tchau!